Olá pessoal, olá você aí de casa. Para quem ainda não me conhece, sou o psicólogo e hipnoterapeuta César Alves e estamos aqui diretamente do canal Espaço Vida e Saúde, falando para vocês sobre vida e sobre saúde. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre práticas psicológicas. E hoje temos uma convidada especial aqui, a Shirley Costa, que veio falar um pouquinho da sua prática. Ela é atuante na clínica há 12 anos. Ela também foi super atuante na campanha Janeiro Branco. Tem uma coluna no jornal de Itaquera, muito bacana, por sinal, pessoal. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós sobre a sua prática, sobre o seu cotidiano, um pouquinho da história, como ela chegou até aqui. E nós vamos disponibilizar isso para vocês terem conhecimentos. Vamos lá, Shirley? Seja bem-vinda. Olá, César, obrigada pelo convite. Quanta honra, né? Então, hoje estou aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha experiência clínica. Como o César disse, eu sou atuante há 12 anos na área clínica. Desde a minha formação, né, já fui direto para o consultório. Talvez aí o sonho de alguns, desejo de muitos e às vezes a frustração de outros, né? Digo para vocês que não é um caminho tão fácil, é um caminho às vezes um pouco árduo, mas é um caminho que recompensa. Eu particularmente, César, eu sou muito apaixonada pela clínica, né? Sou suspeita, eu sou suspeita para falar da clínica, né? Então assim, quando eu me formei, eu fui tentei alguns outros vertentes dentro da psicologia, tentei a área social, a área da educação, acabou não dando nada certo. E hoje eu percebo por quê, né? Às vezes a vida traz sinais e a gente acaba não conseguindo entender esses sinais momentaneamente. E aí acabei me focando diretamente para a clínica. Eu iniciei a minha trajetória sublocando sala, num espaço de uma professora na época. Então no início aquela coisa, né? Como vou iniciar? Eu quero pacientes e de onde eles vêm e como que faz para a gente atrair pessoas aqui para o consultório. Aquela coisa, fiz 500 cartões, distribuí, depois mais 500 cartões, fui fazendo essas distribuições e nada de ninguém aparecer. E aquela frustração. Aí eis que aparece o primeiro paciente, aí aquela felicidade, né? E o paciente vem, fica uma sessão e vai embora, aí vem a frustração novamente. Onde eu estou errando? E não tem erros, né? É o início é sempre assim, a gente precisa lapidar. E aí continua-se as divulgações, continua-se distribuindo cartões, e de repente alguém acaba te indicando e o paciente vem, fica mais um período, fica um mês e vai embora. E assim a gente inicia a clínica com muitas frustrações, porque o paciente às vezes vem e acaba não ficando. E aí a grande questão, eu começo a me perguntar aonde eu estou errando. E nesse momento eu fiz uma escolha, né? Eu voltei para o meu processo terapêutico, eu fui fazer análise, que eu achava que eu precisava me refinar um pouquinho mais, eu precisava entrar um pouquinho mais em contato com a minha essência, e foi assim um divisor de águas. E a partir desse momento, onde eu fui me conhecendo mais, eu fui me permitindo, e os pacientes também, eles acabaram aparecendo, eles acabavam vindo e ficando. E assim iniciou-se a minha trajetória. Eu fiquei durante 4 anos se bilocando no meu bairro de origem, depois eu fui me permitindo ir para outros bairros, né? Porque às vezes a gente tem uma idealização, às vezes a gente tem sonhos, não, porque em tal bairro existem pacientes que vão pagar mais, ou porque vão indicar mais. Às vezes, doce ilusão, né? Porque os pacientes eles vão aparecer aonde nós estivermos de fato. Então eu fiquei durante 4 anos estabelecendo a minha clínica interna, me construindo, fazendo o meu nome. E chegou um momento que eu já estava com uma quantidade suficiente, né, razoável, que eu achei que daria para arriscar e montar um consultório. E aí eu fui buscar um espaço, fui procurar uma sala para que eu pudesse montar adequada à minha forma.
Montei meu espaço, consegui montar um espaço onde eu proporcionava, tinha 3 salas e acabei também iniciando a sublocação para os recém-formados. E aí, através dessa sublocação, eu fui conhecendo outros profissionais também da área clínica, fomos nos tornando muito parceiros e continuei com os meus atendimentos. E aí, a partir disso, fazendo essa parceria com todos esses profissionais, depois de um tempo, eu comecei a fazer trabalho em grupos, né? Trabalho em grupo com os profissionais que estavam iniciando e que tinham as mesmas ansiedades, que tinham as mesmas dúvidas, essas questões, né, que todos nós trazemos, porque a faculdade, ela traz um conteúdo teórico, técnicas muito bacana, mas prática no dia a dia, às vezes isso, o paciente quando às vezes aparece, às vezes a gente fica perdido, né? Fala assim, agora, como que eu vou atender? O que eu vou fazer? A faculdade não me passou isso, como que eu vou cobrar? Eu percebo assim, uma dificuldade muito grande com os profissionais, não só os iniciantes, mas também já os atuantes aí, a questão do dinheiro, a questão da cobrança. Ai, mas o paciente está vindo, ai, o paciente ele está em crise, ele está em sofrimento, e como que eu vou cobrar a sessão? Sim, nós vamos cobrar, porque é o nosso trabalho, né? E nós vamos aprendendo todos esses manejos, e aí, a partir de todos esse meu manejar dentro da clínica, iniciei os workshops, os encontros temáticos também com os profissionais, tive a oportunidade de montar esse meu primeiro consultório, onde eu fiquei durante 8 anos no primeiro espaço, né? E aí com esses trabalhos em grupos que acabou me fortalecendo, o meu nome acabou ficando um pouco mais conhecido, né, entre os profissionais. E depois eu tive uma outra oportunidade, eu tive a oportunidade de montar o meu outro consultório um pouco maior, né? Quando veio a proposta, me deu um friozinho na barriga, dá um medo, né? Porque tudo é o desconhecido dá medo. E acabou dando super certo, eu já estou agora 1 ano e meio no meu espaço novo, um pouco maior. E não me arrependo das minhas escolhas. Como eu disse no início, eu sou muito suspeita para falar da área clínica, eu falo que é minha menina dos olhos dentro da psicologia. Claro que dentro da psicologia temos várias opções de trabalho, existe um leque assim, gigantesco que dá para ser explorado, que dá para atuar, né, que dá para fazer um bom trabalho, mas eu, como especificamente fui para a clínica e acabei ficando e me apaixonando, né? É um casamento aí que já dura 12 anos, eu não sei até quanto tempo vai durar, né, César? Sim, acho bem interessante, pessoal, essa questão da Shirley. Ela é muito apaixonada pela clínica. Quando eu a conheci, ela fala da clínica com muito amor, e é bem isso que ela falou. Tem várias práticas, vários movimentos psicológicos que trabalham, porém a Shirley é uma pessoa apaixonada pela clínica. Não é à toa que eu a escolhi para ser a primeira pessoa a participar do vídeo e falar da área clínica. Agora, Shirley, você falou as coisas boas e tudo, eu gostaria que você falasse para o público de casa as dificuldades encontradas no meio do caminho. Você falou para montar um consultório, para chegar, sublocação. Quais foram as suas piores dificuldades que você encontrou? Olha, César, eu costumo dizer, né, para as meninas que me acompanham que eu carreguei muita pedra, muito pedregulho dentro da clínica, né? Às vezes eu faço uma retrospectiva dentro da minha própria história e às vezes, assim, por alguns momentos eu tive tinha muitas, tudo para poder desistir mesmo, né? Mas eu falo que eu fui persistente lá, continuei quebrando pedra porque acho que era algo que eu acreditava dentro de mim, né? Era algo que pulsava dentro de mim. Então, assim, no início não foi fácil, tomei muito calote, paciente que vinha e não pagava, paciente que marcava e não vinha, e diante disso tinha que pagar a sublocação, porque a gente faz um contrato com um espaço onde você vai atuando.
Porque eu, particularmente, eu não recomendo logo de início a gente sair e montar um espaço. Não que a gente não possa fazer isso futuramente, pode e deve, mas no início eu recomendo, né? Porque eu também comecei através dessa sublocação, até por conta que é um caminho que se abre de possibilidades, porque a sublocação, o que acontece? Se você tem paciente, você paga. Se você não tem paciente, você não vai pagar o espaço que você utilizou, né? Claro, cada espaço tem um contrato, uma forma de administração, enfim. Mas agora, se você montar um espaço, você vai ter todas as contas, você vai ter todos os investimentos mensalmente. Tem aluguel, água, luz, internet mensalmente. E o dono do espaço ou a imobiliária, ela não quer saber se você atendeu pacientes ou não naquele mês. Então, quando a gente está iniciando, a gente está se estruturando. E não é só a clínica externa, é a nossa clínica interna mesmo. Eu costumo dizer para as meninas assim, todo mundo quer agenda cheia, né? Mas se aparecer hoje 5 pacientes para você atender de uma vez, você vai conseguir lidar com tudo isso? Verdade. Né? Porque não é tão simples, não é só o paciente vir, você atender e ouvir. Tem a parte também burocrática, né? Tem a parte do contrato, a parte do pagamento, a parte dos honorários, do horário. Então, até o paciente entender tudo isso, cabe a nós passar para ele. E a gente também precisa entender como está estruturado e internalizado isso para nós, enquanto profissional. Então, volto a dizer, às vezes a gente tem medo de cobrar do paciente, às vezes a gente tem medo de sublocar a sala, de reservar horário. Ai, mas será que o paciente vai vir? Ai, será que o paciente não vai vir? Ai, mas ele me ligou, mas eu não sei quem ele é, eu não sei de onde ele veio. Então, a gente entra nessas frustrações que, eu costumo dizer, a gente o nosso inconsciente, ele traz isso, ele libera essas informações para o externo e acaba criando uma barreira. E às vezes o paciente ele não chega até nós. E aí a gente entra na frustração de novo, né? Então, estar na clínica é um arriscar o tempo todo. Só que isso, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar de uma forma mais leve, né? Mais sadia. Então, você vai conseguindo montar a sua agenda, você vai conseguindo estabelecer os honorários, os horários, os pagamentos, tudo certinho com seus pacientes. Então, ele vai vir, ele vai ficar. Existem pacientes que é paciente de uma sessão, tem pacientes que é de um mês, tem pacientes que é de um ano e tem pacientes que é de um período um pouco mais longo, porque o paciente, ele que determina ficar. Eu costumo particularmente, César, dizer que eu não fico preocupada, o fim da terapia, quando dá alta para o paciente, porque às vezes o paciente ele vem com uma demanda que a gente consegue trabalhar aquela questão, aquela queixa, só que vão aparecendo outras questões. E ele vai aprender a lidar com outras questões da vida dele. Então, eu tenho pacientes que já estão 3, 4 anos comigo. E não é porque o processo não caminhou, não. Pelo contrário, são pacientes que chegaram numa condição um pouco mais adoecida, que hoje estão, assim, alçando voos gigantescos, né? Que eu fico muito feliz e isso é gratificante, né? Sim, o paciente pega um vínculo também, né? Tem um vínculo e a gente fala muito da questão do paciente chegar adoecido, mas hoje eu vejo que tem muitos pacientes que estão procurando a psicologia por conta de prevenção também. Porque a pessoa que busca prevenção, fazer uma academia, cuidar do corpo, ela não busca muito cuidar da mente. E hoje eu já vejo que está ao contrário. O pessoal está também buscando fazer o cuidado preventivo da saúde mental. Então, e essa prevenção vai depender do quê? Do nosso bom trabalho também, né? Porque a gente tem aqueles estigmas, porque eu não vou no psicólogo, porque eu não tô louco, porque psicólogo é para rico, ou quando inicia um processo terapêutico, entra a crise, o primeiro item da lista a ser cortado é a terapia. Então isso tem mudado, porque isso depende de nós enquanto profissional. Então, volto a dizer, enquanto a gente vai internalizando na nossa clínica interna, seja sublocando, dona do seu próprio espaço, enquanto a gente vai observando, enquanto vai acreditando na clínica, isso vai nos fortalecendo e isso vai trazendo uma potencialidade dentro de nós, enquanto profissional, que nos faz atrair pacientes. E os pacientes vêm, eles chegam até nós. Mas Shirley, como que eu faço para aparecer paciente? Eu já fiz 2.000 cartões. Então, assim, as formas de divulgações existem várias formas, né? E com o tempo você vai fazendo o seu
próprio nome e isso vai se divulgando automaticamente. Eu, atualmente, de uns tempos para cá, César, eu acabo não fazendo mais divulgação, nem tenho tempo para isso. Eu acabo não tendo tempo, né? Já fiz muito no início, né? Mas hoje eu acabo não tendo mais esse tempo. Então, as pessoas que me procuram, geralmente são indicações, pessoas que são indicações de outros pacientes, que já foram meus pacientes no passado, ou são pacientes que já foram também no passado e que de repente pararam por um período e depois resolvem voltar, ou são colegas de profissão também, que acabam me indicando muito no meu trabalho, mas tudo isso por quê? Porque eu fui me validando, eu fui acreditando no que eu estava fazendo, eu fui me fortalecendo no que eu realmente acreditava, né, que era dentro da clínica. Me vem algo também desse viés que às vezes a gente acha assim, eu só vou para a clínica depois que eu fizer uma pós em tal determinado assunto. Eu só vou para começar a atender quando fizer um curso de especialização. Eu, particularmente, eu sugiro assim, olha, nós estudamos durante 5 anos na faculdade, então a gente acaba recebendo um conteúdo muito bacana, né? E hoje, né, César, eu tenho percebido, as redes sociais também traz muito conhecimento, tem muitas informações, existem muitos bons profissionais que se disponibilizam, trazendo muita informação, muitas aulas gratuitas, né? Na minha época, alguns anos atrás, isso não existia tanto. Inclusive esse vídeo que vai ficar disponível com essa, eu posso chamar de aula. Essa aula maravilhosa que a Shirley está dando para nós, falando como foi sua prática. Por quê? Porque como eu também estou na clínica e muitos profissionais chegam, nossa, mas como que você conseguiu? Como faz isso? Como faz aquilo? Olha a aula que a Shirley está dando aqui para vocês. Não perca essa oportunidade, pessoal. Acompanhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida também pode deixar as perguntas aqui embaixo, nós vamos responder. Fiquem tranquilos que nós vamos responder todas as dúvidas aqui no link do vídeo, mas acompanhe essa aula que a Shirley está dando para nós. Acompanhe até o final e a Shirley vai continuar dando mais dicas aqui para nós. Porque dentro da clínica são tantas vertentes que acabam acontecendo, que eu falo que cada paciente é único e a gente também sempre acaba aprendendo com os pacientes, né, César? E os pacientes, como eu disse, a gente sempre acaba aprendendo muito com eles, né? Então, cada paciente sempre vai ser único. Então, eu trago a sugestão, se permita, se entregue para a clínica, né? Comece a fazer os atendimentos. Claro, no início a gente tem aquele friozinho na barriga e um medo e a mão fica tremendo. E agora o que eu falo para o paciente? Mas o que eu aprendi lá na faculdade? Será que eu estou errando? Eu particularmente sempre faço uma sugestão. Se esvaia, sabe? Respire. Escute o que a pessoa está te trazendo, escute o que o paciente está te trazendo. Porque o paciente, quando ele te procura no primeiro momento, ele não quer saber se você está formado há um mês, há um ano, há um dia, 10 anos, se ele é seu primeiro paciente, se ele é o seu 5º, ou se é o 10º, ou se ele é o 1000º. Ele não quer saber disso, ele quer saber se você está disponível e aberto para poder ouvi-lo e poder auxiliá-lo naquele momento. Às vezes a gente não tem nada o que falar para o paciente, mas saber ouvir. E a partir do momento que você conseguiu ouvir de fato esse paciente, sem julgamento, sem preocupação, aí sim, aí você vai procurar nas teorias, nos livros, vai pesquisar, vai poder entender aquele caso, vai estudar aquele caso, ou seja com amigos, colegas de trabalho, da profissão, ou seja com uma supervisão, ou seja lendo um livro, enfim. E aí a partir do momento que você vai se permitindo a fazer os seus atendimentos, você vai começar a permitir o tipo de pessoas que vão começar a te procurar. Às vezes, existem momentos que vão vir só crianças, vão ter momentos que vão vir só adolescentes, ou vão ter só casais, ou vão ter momentos que vão ter toda essa mescla aí de público. E aí, a partir disso, você vai começar a sentir qual a sua dificuldade. Onde está a sua ansiedade maior? Aí sim você vai investir no curso de especialização ou numa pós-graduação para se refinar um pouco mais a sua audição clínica, a sua escuta clínica. Mas não deixe que isso vire
um empecilho para que você não vá para a clínica, se é o que você acredita, se é o que você gosta, se é o que pulsa dentro de você, né? Eu costumo dizer, César, que quando a gente começa a fazer a nossa reconexão com a nossa essência, com o nosso interno, quando a gente se permite a se ouvir mais, as coisas vão ficando mais leves e a gente consegue levar a clínica com mais leveza, né? Então, se permita a se ouvir, um paciente de cada vez, um paciente a cada dia, porque um paciente vai chamar um outro paciente. Porque às vezes a gente está tão ansioso, porque quer paciente, às vezes vem 2, 3 de uma vez e a gente não consegue, se a gente não está bem estruturado internamente, a gente não consegue estruturar esses pacientes. Da mesma forma que eles vêm, eles vão embora tudo de uma vez. E aí nós caímos novamente na frustração. Então, às vezes vale muito mais, né? Ter um único paciente, mas que você possa estruturar muito bem esse atendimento, esse contrato terapêutico, esse vínculo terapêutico, onde você possa estudar este caso, se aperfeiçoar mais, e o paciente ele vai sentindo tudo isso. E um bom trabalho executado, um bom atendimento feito, você pode ter certeza que ele vai fluir. E esse paciente vai acabar te atraindo outros pacientes. Verdade, pessoal. Como a Shirley falou no início, né? Estando com a sua clínica interna preparada, estando livre de qualquer questionamento, você vai receber esse paciente, seja o seu único paciente. Mas se você fizer um bom atendimento, outros virão e virão outros, como a Shirley bem falou. Agora, para a gente já ir finalizando esse vídeo, para a gente já ir para o final, eu gostaria que a Shirley deixasse uma dica para quem está começando, para quem ainda não decidiu se é a clínica mesmo, para quem ainda está na dúvida, será que eu vou para a clínica? Será que eu continuo mandando meus currículos para trabalhar no social? Será? O que eu faço? Aquela pessoa que está em dúvida ainda sobre a clínica. Que dica que você poderia dar para essa pessoa, Shirley, para essa pessoa que ainda não se decidiu? Olha, César, dentro da clínica existem várias, como eu disse, várias vertentes, né? E a clínica ela é muito desafiadora, é o que mais exige da gente no primeiro momento, ou sempre, né? Mas no primeiro momento ela exige muito e o retorno ela é um pouco, leva um tempo para as coisas acontecerem. Então nesse meio caminho, nesse meio termo, são onde muitas pessoas acabam se frustrando ou desistindo, ou achando que a clínica não dá para ser um trabalho, ou colocando a clínica como uma segunda opção, ou como se fosse um refúgio. Então nada deu certo, eu vou tentar a clínica. Então cuidado com os pensamentos, como você está emanando os seus pensamentos diante do que você acredita. Então, tenha muita disciplina, tenha foco, tenha determinação, tenha os seus objetivos muito claros, porque muitos vão para a clínica também, César, mas nem todos são da clínica. Né? Nós temos essa questão. Muitos acabam indo, tentando e se frustrando, mas nem todos são da clínica e não é nenhuma crítica. Mas para que a gente possa se observar e se perceber, de repente a pessoa ela é uma ótima profissional dentro da psicologia, mas de repente o ramo de atuação dela é no RH, ou de repente é na área social, ou de repente é na área educacional, né? Ou de repente é na área hospitalar. Então se permita a se observar, mas se observe de fato, com toda a sinceridade, né? Tenha um tete a tete com você mesmo. Olha, mas por que eu estou querendo ir para a clínica? É isso realmente que eu gosto? É esta área de atuação dentro da psicologia que eu quero? Olha, não, eu estou tentando ir para ganhar um dinheiro porque eu estou desempregada agora. Ah, eu estou indo porque eu vi a amiga X indo e deu certo. Ah, não, eu vou tentar e se não der certo depois eu vou... Não, se permita a conversar consigo mesmo, mas seja sincero. E se de repente você descobrir que é isso mesmo que você gosta, que pulsa dentro de você, invista. Invista com calma, com disciplina, se observe. Eu sei que todos nós temos muita ansiedade, né? Quando fala de clínica, a gente idealiza uma clínica reluzente, cheia de muitos pacientes. Mas se pergunte também o que são muitos pacientes, o que é uma clínica cheia. Existem várias formas de você ter uma clínica cheia.
né? E existem várias formas de você atuar dentro também do consultório, seja através da sublocação, seja através do seu próprio consultório, seja através de convênio. E aí nós vamos entrando para outras questões, né, Verdade. César, que eu acho que renderia outros vídeos, Com né? certeza. Para a gente poder falar mais detalhadamente dentro desse leque aí, dentro das vertentes, dentro da área clínica. Mas acima de tudo, se permita, se pergunte de fato se você está dentro da clínica ou a clínica está dentro de você. Isso, muito bacana. Olha, encerrando com essa frase maravilhosa. E assim, pessoal, a Shirley, ela tem página no Facebook. Procure Shirley Costa e vocês vão encontrar a página dela no Facebook. Converse com ela, faça perguntas. Ela super gosta de falar sobre a clínica, sobre a história dela, sobre como aconteceu. E é legal a gente ter esse canal de conversar diretamente com quem já está na clínica, com quem vive de clínica. Então, assim, isso que é bacana. E nós iremos finalizar esse vídeo aqui. Curta o nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, fale para os seus amigos, principalmente vocês que estão iniciando, conhece vários amigos que também estão iniciando, compartilhe com eles, fala, olha, vi um vídeo lá que o pessoal está falando sobre a clínica. Porque na faculdade a gente tem aquela visão interna, de dentro do curso. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que já tem 12 anos na área, que tem prática e está trocando o conhecimento dela com vocês. Então, espero que tenha gostado do vídeo. E se quiser mais vídeo com a Shirley, pode falar, deixe um comentário aqui embaixo que eu faço o maior prazer. A gente grava outros vídeos falando sobre outros assuntos. Se tiver algum assunto específico, algum tema que vocês gostariam que a gente pudesse compartilhar, esclarecer alguma coisa, estou totalmente disponível. Né? O César tem o meu contato, tem minha página no Facebook, tem meu WhatsApp. Isso. E o que eu puder auxiliar. Mas, se você for da clínica, não desista dela. Isso. Um abraço e até mais, pessoal. Compartilhe o nosso vídeo, curte o nosso canal e não deixe de se inscrever. Até mais.